Quando eu comecei a fazer teatro, eu tive que procurar em Joinville, porque aqui na época mesmo não tinha nada. Desde cursos ou propriamente um espaço destinado ao teatro aqui em Barra Velha a gente não tinha e infelizmente ainda não temos. Então seria muito bacana se a gente pudesse trazer esse trabalho que a gente tem das barcas para cá, para a nossa cidade, que é uma cidade com um potencial tão lindo, um potencial tão grande para a exploração na cultura, né? E eu tenho certeza que vai fazer muito bem para os cidadãos da nossa cidade, para aqueles que quiserem conhecer melhor do teatro, entender que é uma arte que é popular, é para o povo, pelo povo e para o povo. Entra, colono, entra, que já vai embora, Maré. E pra onde é que a gente vai? Ao porto de Lúcifer. Ao inferno, entra! É a barca do chifrudo, do tinhoso, do sete pele. Barra Velha é uma cidade muito interessante, bem perto de Pissarras e Penha. Em Barra Velha temos muitos amigos com muito talento, entre eles Daniel e a sua família. O Daniel vem para a peça As Barcas de uma forma muito interessante. Daniel, residindo em Barra Velha, ele vem fazer as nossas oficinas da vivência teatral em Joinville e na Penha. E percebemos o seu interesse e o seu desejo. E logo ele começa a fazer parte do elenco na montagem da peça As Barcas, inspirado em Gil Vicente, O Alto da Barca do Inferno. Boa noite! Boa noite! Imaginem como é trabalhoso criar cada detalhe aqui. É figurino, música, texto, detalhes cênicos. São meses de ensaio, de pesquisa e de aprendizado, e nós somos uma trupe de teatro amador. Amador é aquele que faz por amor. Eu sou o Lucas Davi, há mais de 40 anos estou em Santa Catarina, dedicado às artes cênicas, teatro, dança, circo e toda possibilidade de expressão artística. Eu dou oficinas, dirijo, crio figurino, cenário e outras possibilidades. Temos apresentações com personagens e performances para festas e eventos. Falar das barcas é falar do nosso curso Vivência Teatral. Vivência Teatral é um curso onde eu pretendo e sempre busco fazer com que a equipe envolvida, os alunos, os companheiros, possam estar experimentando o fazer teatral em todas as suas nuances. Estávamos então, 2015, eu dando uma oficina, uma extensão da Casa da Cultura de Joinville, com o meu curso Vivência Teatral. E propus ao pessoal várias leituras de textos. Acabamos optando por Gil Vicente. O Lucas, desde que eu conheci ele sempre pediu para que a gente trouxesse coisas do nosso universo, da nossa criação, e eu sempre fui de escrever, desde escrever poesia, paródias, escrever, compor. E ele sempre incitou muito para que eu fizesse isso. Começou com o Pequeno Príncipe, daí quando chegou às barcas foi muito bacana, porque trouxe aquela coisa de criar as paródias para as cenas, para o deputado, para o advogado. A gente trouxe muita coisa bacana mesmo. Para a cena da médica ficou muito legal, a gente trouxe as marchinhas do doutor, eu não me engano, tudo isso foi muito legal e muito rico. Eu não sabia mais o que fazer, mandei o paciente ir pra casa pra morrer. Mas uma coisa que doía muito, muito, pra mim, feria o meu orgulho na época e foi bacana, porque foi um trabalho de quebrar aquele orgulho que era uma coisa muito desnecessária. Foi quando eu trouxe a música que poderia ser usada na abertura da peça, e ele pegou aquela ideia, gostou e trouxe para a sala inteira da ideia de como que poderia reformular aquela frase, aquela palavra que não fechava, que para mim estava perfeito. Quando eu trouxe, não, vai ser essa daqui, isso daqui tá legal. E quando ele começou a mudar, mudou, gente, eu não me acreditava no que eu estava vendo. Para mim era algo assim, nossa, meu Deus, mas ele está acabando com o que eu fiz. Por que ele não simplesmente aceita aquele projeto e passa de uma vez? E ele, não, porque está assim. E quando a gente viu o resultado final,
bem melhor do que o que eu fiz inicialmente. A obra foi uma questão de conjunto, cada um deu uma ideia, cada um trouxe um palpite que valeu a pena, e foi muito bacana mesmo. E dentro do curso faz parte a dramaturgia. Então estudamos Gil Vicente e fomos adaptar o texto para o momento atual desse Brasil que estamos vivendo há alguns anos. Eu conheço o Lucas há aproximadamente 20 anos, fiz vários trabalhos com ele. E As Barcas foi um trabalho que iniciou em 2015 na Casa da Cultura. Inicialmente era um trabalho onde os alunos adaptaram O Alto da Barca do Inferno, que é um texto do Gil Vicente. Onde a gente pegou todo aquele texto antigo, leu entre os alunos diversas vezes e veio com a proposta de trazer os personagens daquele tempo para personagens atuais, né? O projeto da Barca começou em 2015. Na época, as aulas eram na Casa da Cultura, em Joinville. O texto foi adaptado do livro O Alto da Barca dos Infernos, do Gil Vicente. Lembro que no primeiro momento fizemos uma leitura do texto original e com linguajar próprio da época. Posteriormente, o André e o Lucas adaptaram o texto para a nossa realidade. O que mais me surpreendeu é que o livro foi escrito em 1503 e a nossa adaptação foi em 2015. Infelizmente, o cerne, o principal do texto, não foi alterado. As nomenclaturas dos personagens, sim, mas os pecados e as virtudes de cada personagem era basicamente o mesmo do autor. E o mais interessante desse trabalho foi a possibilidade de participarmos, inclusive, da adaptação do texto, a elaboração de cenário, de figurino, de sonoplastia, de tudo, dessa participação toda junto com o Lucas Davi, onde inúmeras vezes nós estivemos trabalhando todos os âmbitos dessa obra magnífica, né? E feito uma adaptação desse texto para o cotidiano, né? Mostrando a realidade política e social, trazendo um contexto, o contexto atual dentro dessa leitura bonita dessa peça, As Barcas, mostrando essa questão, né, de as consequências que temos, né, das nossas atitudes, né, do bem ou mal que fazemos. Clemência! Piedade! Preciso convencer o anjo a me levar, porque na barca da glória eu quero entrar! A justiça divina te condena. Será bem recebida na barca infernal. Foi dado o veredito! Embarca na minha barca, agora, que já vamos arpar! As barcas, ela veio com uma linguagem lá do século passado e ele nos desafiou a reescrever dentro da nossa linguagem mais atual. Para nós, inicialmente, era gostoso fazer a leitura e tudo mais, mas quando ele nos disse, agora cada um vai ter um personagem, vai ter que reescrever e fazer uma pesquisa, foi muito interessante. E dentro desse processo também veio todo, né, a construção dos figurinos, que foi ainda mais gratificante, porque quando a gente escreve, mas quando a gente participa dessa construção, dessa transição, dessa transformação de maquiagem junto com o Silvano, junto com o Daniel, que foi incrível, gente. Eu conheci o Lucas Davi no ano de 2016, que foi o mesmo ano em que eu me tornei ajudante de produção na casa dele, que é também um ateliê, a LD Casa das Artes, que fica na cidade de Penha. Como foi o processo das barcas para mim? Foi incrível. Meu primeiro contato com uma peça teatral foi com As Barcas. Eu lembro que eu tinha acabado de entrar nas aulas do Lucas, no Vivência Teatral, e ele me convidou para ir assistir um ensaio. Mas o elenco já estava, eles já tinham apresentado, eles já estavam no meio de um processo. Inclusive, eu assisti a primeira versão, depois disso teve várias versões. E eu lembro que nessa primeira versão tinham 20 e 30 atores. E no primeiro ensaio que eu fui, tinham 5, 6 atores fazendo um corridão da peça inteira. E eu lembro do Lucas comentando que ele queria cada vez mais, durante esse processo, ir diminuindo os atores e o elenco.
E em 2018 a gente conseguiu apresentar com uns 3, 4 atores e foi aquela correria maravilhosa. Eu participei da montagem das barcas com o Lucas a primeira vez em 2017, que foi quando eu comecei a fazer aula com ele. Foi um dos meus primeiros trabalhos com teatro e foi uma experiência muito bacana, muito enriquecedora. E a troca com os outros atores que inclusive já haviam participado de montagens da peça nos anos anteriores, então já tinham uma bagagem, né, um conhecimento mais aprofundado da peça, dos personagens. Então foi muito legal toda essa troca com eles, né, todo esse processo de construção. Cada aluno bolou seu personagem, vieram várias ideias. Nesse apanhado geral de ideias, eu perdi algumas noites, eu ganhei algumas noites, na verdade, com o Lucas, algumas madrugadas, onde a gente organizou todos esses textos e mantendo a estrutura de áudio, que já tinha no texto original, a gente adaptou a linguagem e criou personagens novos, né? Na primeira edição, a gente entrou em cena com aproximadamente 50 atores. Eu fazia o diabo naquele momento. E foi um processo bem intenso e bem interessante, porque a gente trabalhou, nenhum de nós éramos atores profissionais, né, todos amadores, pessoas que pela primeira vez estavam participando desse processo de entrar em cena, de maquiagem, de backstage. E todo mundo se envolveu em todas as partes, né? Desde sonoplastia, produção dos figurinos, tudo isso foi compartilhado entre todos, né? Foi um processo muito rico. Uma coisa que a gente fazia também, que eu acho muito bacana de estudo, quando a gente estava lendo os textos, ele pedia para a gente parar e interpretar cada palavra. Outro dia ele tinha trazido também uma leitura, acho que era de Stanislavski, que relatava sobre uma conversa que o Stanislavski teve com uma aluna dele, que ela não entendia o peso das palavras, e ele comparou o peso da palavra tempestade, que a tempestade para ela, que tinha uma vivência muito mais segura na casa onde ela morava, não se comparava à vivência da senhorinha que por causa de uma tempestade tinha perdido tudo. E isso ficou muito gravado para mim, principalmente porque no outro dia a gente foi num local assistir filme, e no meio do filme abriu-se as portas assim do local ali e veio uma tempestade realmente que inundou. Não inundou onde a gente estava assistindo, mas assim, os carros, alguns não conseguiram sair porque a rua estava alagada, enfim. Aquele dali foi o peso da tempestade e isso foi muito bacana. E os ensaios das barcas todos eram assim, quando a gente falava inferno, a gente tinha que rechear aquilo dali, das chamas do inferno, dos chifres do diabo e tudo mais. E quando a gente falava no céu, a gente tinha que glorificar a palavra e entender que a palavra salvação tinha uma redenção nela. Isso é muito bacana. A questão da força da palavra, isso nos ensaios das barcas estava sempre presente. A questão de que ele trouxe o universo de cada ator que estava ali no elenco, ele trouxe o universo deles. Tinha a menina que era da dança, tinha o rapaz que era puritano. Teve uma conversa bacana, que a gente tinha várias conversas sobre aquele tema, aquele diálogo que aparecia no texto. E numa das tantas, um colega nosso lá da sala, ele soltou que a culpa do homem casado procurar a prostituta era da prostituta que aceitava o dinheiro dele, que aquele dinheiro a prostituta estava tirando do homem de família, tirando da boca de uma criança, e ele usava termos bem pejorativos assim, e era bacana porque trazia o universo de cada um era muito diferente. Tinha advogado, tinha professora de CI, tinha o cara que trabalhava na enfermagem, então assim, era gente de tudo que é lado. Então isso foi muito legal, o Lucas trazer o universo de cada um para que a gente pudesse compartilhar experiências, entender que tinha gente de visões políticas extremamente diferentes, assim, tinha gente que trazia uma visão religiosa uma coisa pesada, outro já era totalmente liberal e outro já era totalmente ateu, e assim, isso que foi bacana. Para nós, inicialmente, era gostoso fazer a leitura e tudo mais, mas quando ele nos disse, agora cada um vai ter um personagem, vai ter que reescrever
e fazer uma pesquisa foi muito interessante. Eu, inicialmente, muito recatada até acho, e ele me deu um papel onde eu teria que interpretar uma prostituta daquele passado, mas seria presente também. Confesso a vocês que fiquei um pouco chocada inicialmente, mas depois de todo o laboratório e pesquisa que a gente fez, e todas as dicas que ele foi passando pra gente, isso reforçou muito essa pesquisa. E aí, reescrever sobre essa mulher que não pertence à sociedade, que é vista no submundo, que não é aceita muitas vezes pela família, uma menina lá do subúrbio que muitas vezes ela não é vista enquanto menina e que ela já vem sofrendo esses abusos sociais, familiares, né? Então isso deu um olhar mais afinado para essa escrita. E quando a gente traz ali das cicatrizes dos abortos sofridos também pela sociedade, que essa mulher traz com ela essas marcas no corpo, foi gratificante, foi algo assim que até hoje ainda eu carrego comigo essas lembranças, essas boas lembranças, né? Aqui não há lugar para cafetinas. Peço de joelhos. Pensa que trago piolhos? Eu sou Gigi, a preciosa e muito caridosa. Até falando um pouco sobre o personagem que eu fiz, eu fui o assistente do diabo, um personagem que era muito engraçado, porque com poucas falas ele precisava falar muito. Então foi fantástico todo o processo de criação e descoberta nessa oficina. E depois a gente ensaiou As Barcas, que foi, né, uma peça de 1h20, o André e o Silvano eram os dois protagonistas, pessoas maravilhosas. E o André me ajudou muito, eu ensaiei com ele, fui na casa dele, e eu fiquei mais de um ano, né? E foi muito bom. E a oficina, e as aulas, né? O grupo muito dedicado, muito bacana, sabe? Foi um ano maravilhoso. E agora eu vou fixar residência aqui em Curitiba. Quero ver se volto a fazer teatro aqui em Curitiba, né? Vamos ver. As Barcas em específico foi muito interessante, porque uma das principais características do Lucas como professor é a liberdade criativa que ele dá para cada aluno de poder adaptar o roteiro. Participei de 2 montagens, as primeiras montagens da peça As Barcas, de Gil Vicente, que foi adaptada pelo elenco, né, dirigido pelo Lucas Davi, e nos apresentamos, né, em vários locais, inclusive no Teatro Juarez Machado. A primeira vez que a gente apresentou As Barcas foi no Teatro do Céu, que é um teatro um pouco afastado do centro e não é tão conhecido, e que deveria ser. E foi muito bom. Para mim foi uma grande desconstrução pessoal e artística. Como eu não tinha nenhum contato com o teatro, foi incrível. Eu era uma pessoa muito envergonhada e eu tive que quebrar isso em meses. O Lucas me transformou. O Alto da Barca do Inferno, escrito por Gil Vicente. Essa peça poderosa, ainda hoje contundente. Essa versão adaptada para a nossa realidade. Vem mostrando a cara feia da nossa sociedade. Eu lembro dos ensaios serem uma correria tremenda, era maravilhoso. Em 2018, de janeiro até julho, agosto, não teve um final de semana que eu não fui pra Penha ensaiar com o Lucas. E a gente ensaiava direto, e era troca de figurino, repete cena, e repete fala, e refaz marca, e vem com coisas novas. Tem momentos na minha lembrança que vem muito acesa, assim, de ensaios que o Lucas dava esporro na gente, depois, no final da noite, a gente tava lá tomando um chá. Eu lembro de um dia, antes da gente apresentar na Penha, a gente ensaiou até, tipo, meia-noite e meia.
foi, eu acho, que o tempo que a gente mais... que o Lucas deixou estender mais, assim. A peça tava o caos. Fazia, tipo, umas 2 semanas que a gente não tinha ensaiado todo o elenco junto. Eu lembro de ser muito difícil, às vezes a gente não conseguia juntar todo o elenco, então a gente tinha que ir marcando a fala do outro quando não tava e tudo mais. Mas quando juntava todo mundo, era muito confuso, porque a pessoa que não tinha vindo tinha esquecido fala, tinha esquecido marca, tinha que refazer tudo. Mas daí quando a gente refazia tudo, parece que a peça ficava muito mais cheia, muito mais colorida, ficava com muito mais detalhes do que já tinha. Lembro que havia bastante ensaios, eram durante a semana, final de semana. Na época o elenco contava com umas 25 pessoas. Então, na grande maioria dos ensaios não estavam presentes todos. O que estavam era ensaiado a cena individual de cada um, e assim ia acontecendo os ensaios. O personagem da Dercy, quando apareceu, foi algo espetacular, porque a gente pôde, através da Dercy, expurgar tudo que a gente sentia. E eu percebia isso, o Lucas trazendo na personagem da Dercy, coisas que ele conversava com a gente nos cafés, durante as reuniões e tudo mais, e esse drama dele como artista, trabalhando e ver muita gente que às vezes só se preocupa com prêmio ou com títulos e tudo mais, e o Lucas ele é totalmente avesso a isso, e eu acho muito bacana mesmo. A presença da Dercy foi algo que era um brilho. Todos os personagens tinham seu brilho, mas a Dercy, quando aparecia, trazia uma leveza. Falando em teatro, esse seu figurino não tá muito exagerado, não? Quem é o figurinista que fez essa merda? Foi o Lucas Davi. Porra, esse Jurássico ainda existe? Ele não se... Com todos os palavrões dela, com todo aquele jeito esporrento dela, mas era um personagem que abrilhantava de uma forma que a gente pensava, fala, Dercy, fala. Através da boca da Dercy saíam as coisas que a gente queria falar, que a gente queria gritar, a Dercy falava pela gente. Consegui fazer a peça que normalmente a gente já tinha feito com mais de 15, 16 atores, a gente conseguiu fazer com 7 atores, depois a gente conseguiu fazer com 5, depois até com 4, a gente já conseguiu desenvolver esse trabalho. E essa peça é uma escola, né? De você entender o jogo cênico, de aprender a fazer as triangulações, jogar com o público, é uma peça que permite o público participar muito, e os atores tendo essa relação. Eu acho que para o nosso amadurecimento foi extraordinário. E também ter que passar por essas adaptações, né? De antes começar fazendo só um personagem, e depois, quando a gente fez essa última versão, a gente estava revezando e todo mundo sabia os personagens, e a gente ia, quando um não podia, o outro fazia, a gente ia trocando os papéis. Era uma coisa muito legal, acho que me ajudou muito, e esses são um dos pontos fortes que eu acho que a peça me ajudou. Tem algum musical? Porque você sabe, bicha adora musical. Eu vi vários. Eu vi Cats, eu vi Hairspray com o de Outra Volta, eu vi My Fair Lady com a Bibi Ferreira, Cabaré da Cláudia Raia, Gaiola das Loucas do Fala Bela, tudo que eu paguei com meu Visa Black. Aqui, meu amigo, nós queremos... E as marcas passou por várias transformações, né, ao longo dos anos. O elenco foi diminuindo e a gente chegou a fazer com 4 ou 5 atores já nos últimos anos que ela passou, né. Eu acho que ela foi vista por mais de 30 mil pessoas, eu acredito. Nesse período a gente apresentou em diversas escolas, em várias cidades. Foi um processo muito rico, do qual eu me orgulho de ter feito parte. Imagino que em algum momento a gente vai retomar esse trabalho, um trabalho que não pode morrer, ainda mais um momento extremamente complicado como esse que a gente está vivendo. Quando eu entrei para a peça As Barcas, na verdade eu não fazia parte ainda do elenco. Eu ajudava no processo de produção. No ano seguinte, eu já fazia parte do elenco, já estava envolvido nos cursos de teatro com o Lucas na Casa da Cultura. E As Barcas ela foi passando por um processo de decupagem, tanto do elenco quanto do texto. Ao longo dos anos, nos anos em que essa peça foi sendo remontada, o grupo foi
foi sendo nivelado, foi sendo afunilado, até que nós chegamos num grupo de 5 pessoas. Éramos 5 atores com idades e vivências diferentes, com profissões diferentes, rotinas diferentes. E era muito interessante, porque havia um trabalho de troca muito bacana entre os atores e um processo de autoconhecimento muito legal, que era conduzido pela direção do Lucas, né? E nós sempre dizíamos no elenco, né, no nosso processo de estudo, que o texto, As Barcas, sempre foi um texto muito O vivo. senhor vai ficar muito orgulhoso, seu anjo. Meus irmãos e minhas irmãs, é verdade sim. Às vezes a gente se programava para estudar um trecho muito maior, mas acabava que o ensaio se focava numa cena ou em 2, 3, porque ele queria esmiuçar aquilo dali, deixar bem passado, mas rendia. Quando a gente foi apresentar, todas as vezes que a gente ia apresentar, as pessoas comentavam que os atores em geral ali, eles tinham peso na palavra quando falavam, que os atores, quando eles falavam, além da dicção ser muito bacana, que o Lucas sempre trabalhou a questão da dicção, que para mim também foi muito bom, eu sempre tive dificuldade no falar. E o teatro com o Lucas me ajudou bastante, bastante mesmo. Principalmente nas Barcas ali, que tinha música, tinha palavras que eram difíceis de falar. Primeiras montagens, né? Na primeira eu fui o anjo da peça, e na segunda eu atuei como anjo também, mas contracenando juntamente com o outro. E nós tivemos assim uma readaptação do texto na segunda montagem, e foi maravilhoso ver que poderia se fazer com uma peça dessa várias leituras, né, diferentes, formas diferentes de apresentar o mesmo tema. Essa foi a primeira vez que eu participei de uma peça. Eu lembro do ensaio geral do Juarez Machado, do frio do estômago no embrulho para a primeira cena da apresentação. Enfim, essa foi a minha participação no projeto. Sabe por quê? Porque são quase um Deus! Entra na minha barca! Tira sua maia, meu porão está cheio! Força do Supremo Tribunal! Os temas que abordávamos na peça eram diversos. Falamos de corrupção de político, exploração das classes menos favorecidas, dos problemas sociais que algumas profissões causavam na sociedade e ainda causam, do fanático religioso. Enfim, os temas eram atuais e ainda hoje são atuais. É impressionante como o texto de um dramaturgo do século XV possa ser tão atual como o espetáculo As Barcas. Lucas Davi conseguiu, com o texto de Gil Vicente, transformar aquela alegoria, aqueles personagens, numa releitura contemporânea, e foi incrível. Foi um texto muito vivo, porque sempre havia um processo constante de pesquisa. Nós sempre estávamos revisando tudo que estava acontecendo, tanto no cenário político, nacional e internacional, para a gente poder trazer isso para dentro do texto e fazer com que esse texto ele tivesse um diálogo muito maior com a plateia. Arte é um trabalho sempre social, é um trabalho sempre de equipe, e o Vivência Teatral favorece isso, uma troca constante entre as pessoas envolvidas. Dentre muitas peças que fizemos, As Barcas foi uma das que me marcou muito. Contracenar com tantos atores talentosos e construir um personagem totalmente diferente e toda essa parte assim da construção, desde a leitura do texto, a criar os signos do personagem, os planos de atuação, até a criação do figurino, da maquiagem e as apresentações. Foi uma experiência indescritível. As Barcas é uma peça com muitos detalhes, tanto figurino, tanto cenário, tanto texto, e é muito legal pensar que o texto ele foi escrito e criado com os atores junto com o Lucas, e a gente ia adaptando ele conforme o mundo ia se adaptando, tanto em questões sociais, políticas,
E era muito legal porque a gente ficava atualizado, a gente tinha que estudar o momento do Brasil, o momento do país, enfim. Era muito bom, a gente estava sempre vivo, eu me sentia necessária pro mundo, eu me sentia ativa. Como o Lucas diz, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E eu lembro de ter que aprender muita coisa até a costurar. Além de ser uma peça viva em que a gente tem a possibilidade de alterar o roteiro, né, incluindo coisas novas que vão surgindo na nossa sociedade, o que a gente está vivendo no momento, que seja importante, que impacta diretamente na construção da peça em si. Fora todos os temas super importantes que eles são abordados, desde educação, saúde, política, homossexualidade, religião, são temas muito importantes e para serem debatidos, discutidos, para a gente levar enquanto reflexão para as pessoas que estão assistindo a peça. Ai, Anjo, até que enfim você conseguiu, passageiro. Bem-aventurados os humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus. Pobre não devia ir pro céu. Por quê? Porque o pobre tá acostumado a viver na miséria. Vai trabalhar a vida inteira, 50 anos, pra se aposentar com salário mínimo. Bacana mesmo o nosso trabalho das barcas, por trazer essa questão do pós-vida. O que acontece depois? Que na verdade ninguém voltou de lá para dizer o que foi. Quem volta, cada um traz a sua experiência conforme essa cultura, mas a ideia das barcas de pensar que há uma justiça, aqui se faz, talvez aqui não se pague, mas quem sabe numa vida futura essa pessoa vai ter que pagar. Isso dava uma esperança para a gente de ver aquele advogado ganancioso, aquele político corrupto, aquela médica negligente, de ver que de alguma forma eles vão ter que aprender com o erro que fizeram, vão ter que se arrepender. E isso era o que dava aquela chama de esperança na gente, de ver as barcas e pensar, nossa, tomara que alguma coisa assim aconteça. A obra foi uma questão de conjunto, cada um deu uma ideia, cada um trouxe um palpite que valeu a pena. E foi muito bacana mesmo, a questão da criação e da recriação daquilo que já tinha sido criado, que a gente achou que estava perfeito, ele vai lá e lapida, e enfim, foi muito bacana. Foram vários ensaios, e cada ensaio a gente conseguia aprimorar isso que daí fez as barcas ter o sucesso que teve. Daniel, incansável, se deslocando de Barra Velha para Joinville ou para as oficinas em Penha, e teve um bom resultado no seu trabalho, sendo um bom companheiro na equipe, e é muito gratificante ver o desenvolvimento que tem tido esse rapaz, Daniel Dubois. Está na hora da partida, a barca vai agora atravessar o rio da vida. O que eu acho muito bacana dessa peça, não só dessa peça, mas em todos os trabalhos em que a gente se envolve com o Lucas, é o quanto que ele faz a gente se envolver em todo o processo, desde a definição dos figurinos, da montagem dos cenários, trilha, como que as coisas vão acontecer. Eu acho super importante, é muito enriquecedor pra gente enquanto ator, né, ter todo esse conhecimento e esse envolvimento, não se limitar somente ao estudo da peça e dos personagens. E depois dessa escrita, junto com o André, junto com o Felipe, junto com o Gabriel, junto com o Vitor, junto com o Lucas e junto com a Anne, tantas outras, né, com a Cassandra, foi muito bacana aquele convívio também com o grupo. E a gente fez algo assim muito diferente de tudo que o teatro de Joinville vinha trazendo naquele momento. O trabalho com os atores, com os figurinos e tudo é sob direção e coordenação completa dele. E acho que o que funcionou muito bem nisso foi o entrosamento de toda a equipe, de todo o grupo. Éramos um elenco grande. E a ordem, o respeito, né, em especial a todo o aprendizado que a gente tem aí junto com o Lucas Davi. Então essa peça As Barcas foi uma obra que edificou muito para mim como pessoa, como ator, né? Agradeço muito ao Lucas e a todos os atores envolvidos, a toda a produção. Em um desses momentos, que foi no Celso Ramos, eu estava sou professora de História,
e levei em acordo com o Lucas, né, Lucas Davi, que fez a peça A Barca aqui no Teatro Juarez Machado de Joinville. Eu levei algumas turmas para assistir o evento. Na verdade, muitas turmas, né? O Juarez Machado hoje ocupa 500 lugares e nós lotamos o teatro para que eles pudessem ver, esses alunos do ensino médio e do magistério, a peça da Barca. Eu já conhecia a peça, já conhecia o trabalho do Lucas, vários trabalhos, né, que ele já fez aqui em Joinville, já trabalhei com ele, sou cria dele. Eu tive uma experiência bem legal com a peça As Barcas, pois eu tive a oportunidade de levar os meus alunos do ensino médio para assistirem a peça. Inclusive a LD fez uma apresentação especial para os meus alunos. Como na época eu estava dando aula de literatura para o primeiro ano, nós iniciamos o ano, né, com as escolas literárias e com o humanismo. Nada melhor do que trabalhar Gil Vicente e a peça O Alto da Barca do Inferno, a qual foi a base da peça As Barcas. Então nós fizemos estudo do texto, trabalhamos sobre, conversamos, discutimos muito sobre a peça e nisso na LD teve a estreia das Barcas. Então culminou de eu poder levar os meus alunos para assistirem. Foi uma experiência incrível, eles adoraram, eles sabiam do que se tratava o assunto, identificaram a peça, acharam interessante, principalmente que foi uma montagem muito atual do que acontece hoje em dia, e trabalhar o humano não é fácil, então foi bem interessante, uma experiência única para eles. E algo que eu acho muito interessante na LD é que todas as apresentações, após a apresentação da peça, tem um bate-papo com os atores. Então isso foi muito enriquecedor também, porque os alunos conseguiram trocar ideias com os atores, falar da experiência deles, do que eles aprenderam em sala de aula. Então foi muito rico, muito bacana. Claro. E no final da peça também o Lucas fazia um debate com esses alunos, que foi muito importante, porque muitos não tiraram suas dúvidas e entenderam um pouquinho mais o que é o teatro e o que é a peça em si, né, a importância que ela traz para o ensinamento deles, e os relatórios também foram muito positivos e eu, como professora, saí muito satisfeita. E tive a oportunidade de produzir o espetáculo As Barcas em Joinville em 2018. Na ocasião, a gente definiu que iríamos apresentar para estudantes do ensino médio e alunos que estavam saindo do ensino fundamental. E a partir de cada apresentação, nós tínhamos um debate muito rico, onde nós questionávamos essa questão do bem e do mal, né? Fazendo com que esses alunos, esses adolescentes, refletissem acerca do que foi proposto. Então, essa releitura contemporânea do texto de Gil Vicente, do espetáculo As Barcas, é fundamental para que a gente tenha e desenvolva um espírito crítico acerca da sociedade que vivemos. Acredito que eu tenha assistido 3 ou 4 vezes a montagem e cada momento que eu assisti foi interessante, pois eu levei um determinado grupo. Uma eu fui sozinha, na outra eu levei os meus alunos, depois eu levei os meus amigos e sempre foi algo diferente e muito prazeroso e principalmente muito cultural e muito rico, enriquecedor com relação ao conhecimento humano, teatral, de dramaturgia. Enfim, fica aqui também a minha admiração pelo Lucas Davi, que é um amigo e parceiro e está sempre me convidando para esses momentos incríveis junto com ele. Vamos lá. Tá vendo aquela loira ali, ó, de verde? Bem no centro? Tá olhando pra mim que já me reconheceu. É silicone, meu amigo! Ei, mas vai dizer, ficou bem natural, não é mesmo? Ela falou Barca da Glória que eu ouvi. Eu sempre tive muito problema de atraso, muito problema de atraso. Se eu marcava às 8 horas, eu chegava às 8h15, 8h30, por aí. E dizem que o brasileiro é natural atrasar 15 minutos, mas parecia que eu era noiva de qualquer evento. Eu chegava sempre depois. E eu não sei, acho que herdei isso de família, de costume, coisa cultural que a gente precisa lapidar e não lapida.
Mas aprendi com o Lucas, que na época eu e meu irmão a gente iniciou as aulas, a gente saía do estúdio que a gente trabalhava e ia direto para as aulas. Não ficava tão longe, não era no horário de pico que dava ali, em meia hora a gente estava lá na aula. Mas a gente sempre chegava atrasado. Primeira aula a gente chegou, eu acho que foi 1 hora, ou até mais de 1 hora atrasado. Mas até então, tudo bem, porque primeira aula experimental, ok. Na segunda aula a gente chegou, acho que foi uns 40 minutos atrasados. Na terceira aula, quando a gente foi assim, foi chegar, acho que deu uns 15 minutos. Não foi tanto atraso, mas foi atraso. O Lucas usou eu e o meu irmão para a gente aprender. E para os alunos ao redor aprender junto com a gente. Ele pegou e ele deu um exemplo que até hoje eu uso para minha vida. E nunca mais eu atrasei. Vez ou outra. Mas enfim. Ele disse do cocô do cachorro. Que se tu sai, se programa para chegar 15 minutos antes, seja qualquer compromisso, seja um café com um amigo, seja uma festa em família, seja uma missa, seja qualquer coisa. E se programe para chegar 15 minutos antes. A famosa frase, a missa se espera na igreja, tá certa. E o que ele falou foi muito bacana. Ele disse, se você se programa para chegar esses 15 minutos antes, e por acaso tá andando na rua, tá quase chegando e pisa num cocô, o que você vai fazer? Você vai limpar seu pé com o tempo, porque você tem 15 minutos para limpar bem o seu pé. Então você vai ter um lugar para você lavar o seu sapato, para você limpar muito bem, disfarçar aquela situação, vai chegar na aula e ninguém vai saber o que aconteceu. E você ainda vai chegar a tempo. Agora, se você sai na correria, pior ainda, sai atrasado e acontece uma merda dessa, todo mundo vai ficar sabendo. Por quê? Porque você não tem o tempo suficiente para se concentrar naquela limpeza, não vai conseguir tirar o cocô exatamente dos frisos do sapato, e ele falando com essas palavras assim. Você vai deixar aquele cheiro forte no seu pé, vai chegar aqui na minha aula, vai deixar todo mundo sentindo o cheiro do seu cocô no pé, e vai atrapalhar a aula de todo mundo porque você não se programou certinho com antecedência. E é uma coisa que eu levo até hoje. E ele sempre pegava no pé porque assim, como é que a gente pode cobrar de políticos se a gente não faz o nosso? Como é que a gente pode cobrar que um hospital está atrasado, que um asfalto está atrasado, que uma ponte estava para ser entregue há 3 anos atrás e ainda está lá? Se a gente, no nosso dia a dia, a gente erra nos 15 minutinhos que a gente se perdoa, ou às vezes nem vai, nem dá satisfação e diz, pois não fui. Então é uma coisa que eu aprendi com o Lucas, foi a pontualidade, através do cocô do cachorro. O Daniel é um excelente companheiro de trabalho. Ele é um bom músico, bom ator, bom escritor, criativo e sempre disposto e agora muito mais aberto para suas ideias e experimentação no desenrolar das oficinas, que foi amadurecendo a sua autoestima cada vez mais. O que resulta na capacidade que ele agora tem de dialogar crítica e criativamente sobre as ideias, reflexões e análise dos textos e das situações que a gente busca desenvolver no trabalho, tanto na sala de aula quanto na criação contínua e atualização da dramaturgia das barcas. Sem dúvida, o Daniel está aproveitando muitíssimo essa experiência com a vivência teatral. Aprendi a ver poesia nas pequenas coisas e aprendi a olhar para dentro. Isso é uma coisa que eu comento com todo mundo sobre a importância do teatro. De tanto a gente entrar em personagens, a gente se encontra nesse caminho e cria uma percepção do corpo, da mente incrível. E todo mundo deveria fazer teatro, independente da profissão. Assim um mestre falava durante as aulas. Não importa se você vai ser médico, se você vai seguir carreira, se você vai ser um jogador de futebol, músico, professor. O teatro é pra vida, além dos palcos. E isso me marcou de um modo
em que essa semente floriu. E o teatro veio pra minha vida. É uma saudade que eu sinto e é uma lembrança que eu tenho com muita gratidão e carinho de ter passado alguns anos ao lado do Lucas e de atores tão dedicados e com tanto talento. É um mundo mágico onde a gente não quer ir embora e ao mesmo tempo é real, Colaborem uns com os outros, não fiquem nervosos. Se alguém esqueceu o texto, o outro ajuda numa boa, sem ironia, sem abusar do colega, tá legal? E curtam, né? Eu lembro de ser um momento muito mágico, estar no palco. Eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu me senti viva. Eu saí do palco me sentindo outra pessoa, outra Isa, outra mulher. Eu lembro de fazer a primeira vez o Anjo e a Prostituta. E como sendo a minha primeira vez em cima de um palco e falando e atuando, pra mim foi muito, muito, muito difícil. Mas foi muito especial. O Lucas tornou um momento muito especial, muito leve e me mostrou que o teatro é um mundo muito diverso e muito necessário. Na minha barca eu levo para a glória aqueles que estão leves porque são puros de coração e já receberam o perdão. Eu aprendi muito nesse processo. Como eu disse, foi um processo que me transformou. Eu acho que eu nunca vou nem conseguir esquecer das Barcas. É uma peça muito, muito especial pra mim. Não só por ser a primeira peça da minha vida, mas pelo processo ter sido intenso e especial. E eu espero que o Lucas consiga continuar esse processo com outros atores e com outros artistas que passem por ele e que possam ter essa oportunidade e essa honra de ser ou estar sendo atriz do Lucas com o Lucas. Enfim, tá sendo aluno do Lucas. Acho que é isso. A sensação de subir no palco e ser dirigida pelo Lucas é uma sensação incrível. É uma eternidade de minutos, talvez algumas horas, que fica pra sempre na gente, né? Uma eternidade que tem um limite, mas ao mesmo tempo não. E essa sensação é incrível, indescritível. Até é difícil tentar colocar em palavras tudo que eu aprendi. Mas eu tenho certeza que o que eu sou hoje, o teatro tem uma grande participação. Sou eternamente grata. E se apresentar também pela primeira vez dentro de um teatro do tamanho do Carl Hansen foi muito legal. Estar ali dentro do teatro do Juarez Machado, olhar para aquela plateia maravilhosa, ver a família, ver os amigos. Foi muito, 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 muito gratificante. Foi um aprendizado indescritível. Foi uma experiência muito legal, muito bacana mesmo. É uma peça de extrema importância, sabe? Ela nunca vai ficar fora de moda, porque são temas que a gente tá vivendo e que a gente tem a possibilidade de incrementar na peça enquanto tá estudando, enquanto tá desenvolvendo ela. Então é muito legal, principalmente para fazer as pessoas refletirem sobre o que a gente vem vivendo e o quão importante é, né, a arte em si para levar essa reflexão e gerar esse processo de transformação da sociedade, das pessoas, no seu lado mais crítico. E após essa peça, eles tinham que fazer um relatório sobre o que tinham visto, o que tinham entendido, o que tinham achado. E os depoimentos foram muito emocionantes. Desde o momento em que alguns nunca tinham pisado no teatro e pela primeira vez conheceram da peça em si, que além de ser uma peça de comédia, também ensina muita coisa, né?
É uma produção muito bem feita pelo Lucas, atores jovens e atores já experientes, todos muito bem ensaiados. Os jovens de hoje em dia de ensino médio são jovens difíceis de agradar. Isso não é novidade, né? Está em artigos, em vários artigos e textos. E eles não só foram todos, como lotou o teatro, como também passaram o resto do ano me pedindo para voltar e ver outras peças que teriam sido produção do Lucas, né? Então, o Lucas, como eu sempre falo, foi um grande mestre, o meu melhor mestre, mesmo não sendo diplomado. Eu já sou mestre, mas eu sempre digo que eu nunca tive um professor que chegasse aos pés dele. Ele não se decide, não sabe se é carnavalesco, coreógrafo, diretor. Aliás, ele é um artista municipal, intermunicipal, estadual, internacional. É um trabalho com uma direção maravilhosa, com um visagismo todo pensado, né? E o público trouxe bastante esse feedback pra gente, aprovando muito bem, e pessoas que já assistiram diversas versões dizem que a peça é sempre legal de continuar assistindo, porque ela vai mudando, ela vai se renovando, os atores vão amadurecendo, o público conseguiu ver também nos atores esse amadurecimento, essa troca, esse trabalho de ator, essa melhora, né? No Teatro As Barcas eu tive a oportunidade de assistir no ano de 2015 e 2016 na cidade de Joinville, lá no Teatro Juarez Machado, da qual eu fazia parte, né, do programa de extensão comunitária da Casa da Cultura, Fausto Rocha Júnior, e o Lucas Davi também participava desse programa, e eu penso que foi muito importante para a nossa cidade, em especial, né, As Barcas, todo o texto, o figurino, a interpretação dos atores leve, descontraída, né, com situações do cotidiano, todo o cenário, né, foi algo assim maravilhoso, uma produção gigantesca e o que é mais importante, de fácil acesso para a comunidade. Levamos toda a família, o preço era acessível, né, para toda a comunidade joinvilense poder assistir. E muito importante porque hoje nós sabemos que o acesso ao teatro ele é muito difícil. E ter uma produção, né, coordenada pelo Lucas Davi, com grandes atores, né, ter toda uma apresentação, um figurino maravilhoso, isso só engrandece a nossa cidade. Né? E a aceitação do público. A aceitação do público foi muito bacana, porque desde o idoso, a pessoa de meia idade, o jovem, até os adolescentes, quando assistiam, eles se identificavam com aquele personagem. Isso daqui eu vi na TV, eu conheci uma médica que era assim, eu tenho um tio que mora na roça, que é colono desse jeito, e isso foi muito bacana. Então Barra Velha precisa, e eu sei que muita gente, não só eu daqui de Barra Velha, mas muita gente quer poder apreciar o teatro tendo uma proximidade, não precisar ir lá para Itajaí, para Joinville, coisa assim, se quiser estudar essa arte tão linda e tão completa que é o teatro. Porque quem é da música pode ajudar, quem gosta de falar, quem gosta de escrever, todo mundo, o teatro ele se completa de várias formas. Então tenho certeza que Barra Velha só tem a ganhar se a gente trouxer o teatro para a nossa cidade. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de levar o curso Vivência Teatral para Barra Velha e, aproveitando com o Daniel e outros colegas de Barra Velha, podermos fazer um projeto em Barra Velha com um teatro, dança e música voltado para as questões sociais de Barra Velha. Gratidão. E a peça As Barcas, quando eu a conheci, ela era a finalização de um resultado de trabalho de um curso de teatro que havia na Casa da Cultura em Joinville, com um elenco de mais de 30, em torno de 25 a 30 pessoas. E eu fui um dos alunos e fiz parte da oficina As Barcas, com o professor Lucas Davi. E para mim foi uma experiência fantástica, tanto de descoberta do próprio corpo, de utilização do próprio corpo na arte, como em todas as relações que permearam essa oficina, que culminou em uma apresentação fantástica. Eu fui aluno do Lucas Davi por um período de 3 anos, entre 2015 e 2017, pelo curso de Vivência Teatral. E lá eu passei por grandes momentos, foi uma experiência incrível.
E duas coisas que me marcou muito no trabalho do Lucas é a habilidade de conectar diversas áreas das artes em geral, conectando trilha sonora pela música, coreografia pela dança, maquiagem, figurino, tudo incluso em cada peça que foi realizada pelo curso. Eu participei de algumas peças muito boas, muito interessantes. A peça O Despertar da Primavera, uma adaptação teatral do livro O Pequeno Príncipe, e As Barcas. Quando eu chego lá na Casa da Cultura, inicialmente, para mim seria só fazer um curso de teatro, de aprendizagem mesmo, né? Eu, enquanto professora, queria estar ali me desenvolvendo, olhando esse processo, como funciona. Eu sempre gostei muito dessa linguagem do teatro, me identificava também com essa linguagem, com esse processo todo de trabalho de corpo, mas enfim, sempre foi um gostar, mas não participar. E quando eu tive essa oportunidade, e também quando conheço o Lucas Davi, eu me apaixonei. E ele sempre muito desafiador, nos trazendo linguagens diferentes, foi muito legal, assim. E um dia a gente, e agora, vamos fazer uma performance de corpo, vamos fazer outra performance do teatro, e ele trouxe As Barcas. Tudo começou no meu trabalho, no refeitório de um grande hospital aí de Joinville. A minha colega Annelise me convidou e falou: Rubens, você quer fazer teatro? Vou fazer teatro. Eu falei: quero, eu vou sim. E ela não acreditou, ela falou: você vai mesmo. E à noite eu já estava lá participando da primeira aula e foi maravilhoso. Foi maravilhoso porque o Lucas é um excelente professor, um ser iluminado. O grupo era muito bom, pessoas maravilhosas, né? Primeiro a gente fez uma oficina que eu tive um papel assim, acho que eu fiquei uns 15, 20 segundos no palco, já o meu coração já, né, bateu aqui na jugular, forte aqui no coração. Mas essa experiência que eu tive com As Barcas foi uma peça muito boa. O Lucas, um diretor maravilhoso, o André, o Silvano, os protagonistas, e durante os ensaios, né, um ano, o Gladstone, todo mundo, meu nome não é Gladstone, meu nome é Gladstone, meu nome é Gladstone e tal. E marcou muito tudo isso, e esse ano foi um ano maravilhoso. Eu agradeço a todos e ao Lucas por essa oportunidade. Expresso minha satisfação por ter feito parte desse trabalho. A minha gratidão a todos os atores que trabalharam comigo, em especial ao Lucas, nosso diretor, por toda a paciência que teve, e espero que venham frutos desse trabalho no futuro. Que a gente teve, e eu só tenho a agradecer a LD e ao Lucas por me ajudarem nessa caminhada e poderem me deixarem fazer parte desse projeto. Eu espero que ainda hajam muitos e muitos anos de As Barcas. Muito obrigado. E a ordem, o respeito, né, em especial a todo o aprendizado que a gente tem aí junto com o Lucas Davi. Gratidão imensa a todos e por ter participado de uma obra tão maravilhosa e tão especial. Muito obrigado. Quero dizer que As Barcas assim foi um presente, né, na minha vida, na vida das pessoas, e eu só gostaria de parabenizar o Lucas Davi, nosso mestre, né, e todos os demais atores por todo o evento, por toda a dimensão daquele teatro. Então foi uma experiência muito rica para mim e para os meus alunos. Muitos também não conheciam nem o teatro, né? E não só essa produção, mas muitas produções aí que o Lucas tem feito no decorrer da sua vida profissional. Muito obrigada. Eu tive que mudar de cidade por conta dos estudos, mas eu carrego no peito uma gratidão imensa por ter conhecido o Lucas, o trabalho dele e ter sido aluna dele. Ele é um mestre da vida e tudo que eu aprendi com ele eu levo para minha vida, tanto profissional como musicista.
mas também como ser humano. Eu só posso agradecer por todo o aprendizado que tive. Foram 4 anos, né, junto com eles na Casa da Cultura. E até hoje, assim, ainda a gente consegue lembrar e falar sobre isso de maneira muito positiva. Eu digo a vocês que vale a pena fazer teatro, vale a pena conhecer esse universo, porque a gente tira muita coisa que nos colocam na cabeça e a gente acredita. E quando a gente chega ali, isso tudo é desmistificado. E eu, hoje, só alegria. Muito obrigada. Lucas Davi, meu abraço, todo mundo. Branco, pinto, mameluco, pobre, rico ou vagabundo. Vossa ajuda, meus amigos, nos dá muita emoção. Agradecemos com um sorriso que vem do coração. Só posso dizer que eu fui muito feliz e que foi um trabalho muito prazeroso de fazer, muito enriquecedor e que vale muito para quem está participando do processo de construção, assim como para todas as pessoas que assistiram e que possivelmente virão assistir novas montagens. Obrigado, Lucas. Obrigado, Barcas. Me ajudou bastante. Eu agradeço muitíssimo a todo o elenco. Seria muito difícil falar o nome de todos eles, porque várias pessoas passaram pelas montagens, pelas remontagens. Foi um prazer enorme. Essa equipe esteve presente na confecção dos figurinos, na confecção do cenário, na ideia de como a gente fazer esse trabalho, que é um trabalho inspirado no Teatro Revista, onde a gente se apoia também com a musicalidade. Uma coisa simples para que possamos chegar até a plateia. Sou muito grato por ter participado, de certa forma, produzindo de forma local esse espetáculo e levando essa fruição artística para as pessoas que não têm contato com esse dramaturgo tão importante que é o Gil Vicente. Vida longa às Barcas. Eu sou o Lucas Davi, 63 anos de arte. A arte salva, a arte me salvou. É um prazer enorme poder estar nesse palco, nesse lugar, com os amigos nos apoiando e a gente podendo fazer um documentário sobre as barcas. Eu agradeço a todas as pessoas que tiveram e estão envolvidas com esse trabalho. Gratidão, namastê. Vem, vamos embora, está na hora da partida. A barca vai agora atravessar o rio da vida.